terreiro Xambá, é um terreiro de candomblé da nação Xambá, cujo patrono, orixá patrono, é Inhansã, ou como a gente chama também, Oiá. Então, esse memorial, que a gente denomina Memorial Severina Paraíso da Silva, Mãe Bio, homenageia a segunda Ialorixá da casa. Dirigiu essa casa por cerca de 40 anos. Então, após a morte dela, em 1993, surgiu, por parte do seu filho, que hoje é o Babalorixá da casa, a ideia de se criar um memorial em homenagem a Mãe Bio. Mesmo não sendo a fundadora da casa, foi a pessoa que por mais tempo dirigiu o terreiro. Esse projeto foi elaborado por mim e por outras pessoas da casa e depois executado. Levou cerca de 10 anos, porque a gente ficou sempre esperando apoios oficiais do governo, da prefeitura, que nunca aconteceram. Então a gente terminou fazendo por nossa conta. É tanto que há muitas coisas ainda que são improvisações, por falta de recursos, inclusive. Mas nesse pequeno espaço a gente conta a história, não só da nossa tradição religiosa, da nação ou do povo que deu origem à nossa tradição, e a história da casa, sobretudo através de Mãe Bio, que, como eu disse, dirigiu essa casa por mais de 40 anos. Então, todos os objetos aqui expostos são do período de Mãe Bio, que começa em 1939 e vai até 1993. Então, através dos textos, por exemplo, a gente se apresenta, a gente mostra onde é, na bibliografia, ou o que é que a bibliografia fala sobre a nossa tradição ou sobre as origens da nossa tradição religiosa. Xambá é um povo que vive ainda hoje nessa região da África, o vale do rio Benue, que atravessa uma cadeia de montanhas chamada Adamawa. Daqui para cá é a Nigéria e do lado oposto é os Camarões. Na região dos Camarões é exatamente onde vive até hoje uma etnia, um povo chamado Xambá. É desse povo que a gente toma o nome. E pelos textos a gente vai mostrando que culturas ou que grandes grupos vieram como escravos para o Brasil e formaram o que a gente chama de cultura afro-brasileira. E também o que é o orixá, para a gente, o que é que significa o orixá, são ancestrais divinizados, ancestrais que passam a receber culto religioso, e esse culto é milenar, e que a gente repete o que nos foi deixado de herança religiosa pelos escravos ou pelos negros que vieram como escravos para o Brasil. E há também um texto onde fala de onde vieram, em que época vieram os primeiros escravos para Pernambuco. Ainda no tempo da colonização, via Duarte Coelho, que foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco ainda no século XVI. Aqui a gente traz mais alguns textos. Um fala do próprio memorial, como é que ele surge, como é que ele é executado, implantado. Um texto que fala um resumo da história da nossa casa, que está ligada, sobretudo, à questão da resistência cultural, resistência religiosa, porque a gente passou por um processo, na década de 30, de fechamento dos terreiros aqui em Pernambuco, e uma coisa que aconteceu pelo Brasil todo. Mas em 1939, todos os terreiros são fechados pela polícia, inclusive o nosso, e entre 38 e 45 os terreiros não funcionavam, porque a polícia reprimia. Só depois da queda de Getúlio Vargas, depois do Estado Novo, é que os terreiros voltam a funcionar. Com nova vigilância, mas de qualquer forma os terreiros voltaram a ser reabertos, e o nosso reabre em 1950. O terreiro tinha sido criado em 1930, em Campo Grande, um bairro aqui do Recife. Quando o terreiro é reaberto em 1950, já por Mãe Bio, o terreiro é inaugurado numa localidade chamada Santa Clara, aqui perto, no município do Recife, num lugar hoje mais propriamente chamado de Dois Unidos. Um ano depois, a casa era alugada. Um ano depois, Mãe Bio compra o terreno onde nós estamos
estamos hoje aqui nessa localidade chamada Portão do Gelo, bairro de São Benedito, em Olinda. Então, em 1951, o terreiro é transferido para cá. Então, desde 1951, nós estamos nessa comunidade, Portão do Gelo. Aqui também apresentamos as fotografias de duas pessoas muito importantes para a nossa história. Arthur Rosendo era um babalorixá alagoano, que já veio de Maceió, fugindo da perseguição policial aos terreiros. Ele abre a sua casa aqui no Recife. E dentre as suas inúmeras filhas e filhos de santo, Maria Oiá, ou Maria das Dores da Silva, é a fundadora do nosso terreiro. É ela que vai fundar o nosso terreiro em 1930 em Campo Grande, no Recife. Nesses outros textos ali do lado, algumas informações do que a bibliografia fala da nossa tradição e da nossa história aqui no Brasil, em Alagoas e em Pernambuco. E embaixo, o calendário de festas religiosas que a gente faz, de janeiro até dezembro, e todos os orixás, os 14 orixás que a gente cultua na nossa casa. E através dos objetos, das fotografias, a gente vai contando a história da nossa casa e a figura de Mãe Bio vai estar sempre presente. E nesses objetos que estão aqui, também está a presença de Mãe Bio. Vale salientar que no fechamento do terreiro em 1930, a polícia leva todos os objetos que tinham relação com o culto religioso. Então os terreiros são saqueados e o nosso também passa por esse processo. Quem tomou cuidado de esconder algumas coisas da polícia teve os seus objetos salvos. No nosso caso, apenas 2 objetos foram escondidos. A pedra ou otar do assentamento de Exu e a espada, que é o símbolo do orixá Yansan, que é o orixá patrono da nossa casa. Esses 2 objetos foram escondidos antes que a polícia chegasse. Nesses 2 espaços aí estão expostos não só objetos de uso doméstico, mas sobretudo de uso religioso, e estão expostos réplicas de assentamentos dos orixás. O assentamento é um conjunto de objetos sagrados que representam os orixás. Cada orixá é assentado ou firmado num conjunto de objetos diferentes, varia de orixá para orixá. Normalmente os orixás femininos, os assentamentos são em louça, na cor dos orixás. Os assentamentos de Xangô normalmente são feitos em gamela de madeira. E há outros orixás que exigem uma panela de barro, um alguidar de barro. E o que vai diferenciar os assentamentos são os objetos que são consagrados ou representativos dos orixás. Esses objetos podem ser um pedaço de metal, uma pedra, uma concha ou qualquer outro objeto da natureza que são consagrados e simbolicamente representam os orixás. E assim como a louça, tudo que a gente usa para o orixá traz as suas cores. Então, quando a gente vê objetos na cor azul, sabemos que são objetos dedicados a Iemanjá. Os amarelos são dedicados ao Xum, os cor-de-rosa a Yansan, os vermelho e branco para Xangô e assim por diante. Então, as roupas, as voltas, as louças, os objetos são sempre pintados, ou tem sempre as cores que são dedicadas a cada orixá. Maravilha. Você perguntou sobre a